Olá, meus amores, bom dia. Vamos para a terceira aula da semana, da sétima semana, tá certo? Pega o livro de vocês, o material. Vamos dando continuidade aqui aos estudos da fábula. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão assistindo mesmo esses vídeos dessas aulas, porque eu percebo que tem algumas crianças que não estão assistindo e aí tá tendo dificuldade na hora de responder as questões. E eu sempre explico a atividade, as questões de uma por uma que eu estou explicando. Então é importante que, além de fazer a atividade, vocês assistam às aulas, porque eu sempre tiro dúvida, alguma dúvida que venha a surgir, tá bom? Então não deixe de assistir os vídeos. São vídeos pequenos, não são vídeos... Só teve um grande, foi o que eu ensinei como produzir um texto, mas era um vídeo que não dava para fazer pequeno, porque eu expliquei passo a passo. Então é importante que vocês assistam essas aulas também, tá bom? Tanto as aulas aqui, os vídeos que são pequenos, vídeo de no máximo 15 minutos, estourando, como as aulas na TV, porque as atividades todas xerocadas são pautadas nas aulas da TV. As histórias são as que passam lá, tá bom? Então é uma mensagem de acolhida. Mundo de criança é feito de cor e fantasia, doces, sorrisos e muita alegria. E é isso mesmo, a vida de uma criança é uma fantasia, é cheia de cores, é bem colorida, é alegria, tem menos preocupações, tá? Então curtam muito essa fase. E vamos lá para a aula de hoje. Pegue o livro de vocês, tá? E abram aí na página 73. Hoje nós vamos começar na página 73. E vocês vão iniciar já respondendo essas questões aqui, ó, questão 2, de acordo com a fábula, que foi a fábula que a gente viu na aula passada, do corvo e a raposa, tá? Então, tá aí. O que vocês acharam das atitudes do corvo e da raposa? O corvo roubou um pedaço de queijo. A raposa quis enganá-lo para tirar-lhe o queijo. Pensando nisso, que outra moral poderia ser adequada para essa história? Ou seja, outra moral, que outro ensinamento seria adequado para essa história? Vocês vão colocar aí, tá bom? Essa reprodução é oral escrita, oral da história, geralmente a gente faz em sala de aula com dramatização. Mas como nós não estamos em sala, você vai recontar com suas palavras para sua mãe aí, ou para o seu pai, ou para a pessoa que está lhe ajudando. E eu peço que o papai e a mamãe escute a criança contar a história do início até o final, do jeito que ela tem que recontar, tá? E na hora que vocês forem enviar para a plataforma, vocês vão colocar lá um comentário. Olha, a criança, fulana, ela explicou direitinho, contou o que aconteceu com as palavras dela, tá bom? Então eu quero, nessa atividade aqui, que trabalhe em conjunto a criança e o responsável que está lhe auxiliando, tá? Então tá aí as imagens, tem o corvo e o queijo, né? Aí na outra imagem, no outro quadrinho aí, tem a raposa e o corvo, na outra também, e por último a raposa. Aí cada quadrinho tá explicando uma parte da história. Na primeira é o corvo e o queijo, na segunda é o encontro dos personagens, que é o corvo e a raposa, no terceiro é a perda do queijo e no quarto é a raposa contente. Então, na letra A diz assim: lembre-se da história e preparem para contá-la, seguindo cada uma das partes. Então, a criança vai ter que contar, seguindo cada uma dessas partes. O que foi que aconteceu na primeira parte, no segundo quadrinho, tá bom? A professora chamará 2 alunos, os demais alunos devem prestar atenção sem interromper eles terminarem. Infelizmente, eu não vou ter como fazer isso, tá? Então, desconsidere a letra B. Letra C, ao final, converse sobre a apresentação e as partes da história foram seguidas, tal. Letra C também não é para responder, vocês vão responder simplesmente a letra A, ou seja, vocês vão recontar a história para o responsável de vocês, tá bom? E ele vai colocar um comentário para mim lá na plataforma. Então, hora de organizar o que estudamos. Nós estudamos uma fábula. O que é uma fábula? Uma fábula ela é uma história curta, que tem personagens que geralmente são animais. Esses animais, eles agem como seres humanos, eles nunca agem como animais, então eles agem como seres humanos e traz sempre uma moral, que a moral é um ensinamento, tá certo?
Então, a fábula sempre vai ter essas duas coisinhas aqui. Personagens, que são animais que agem como seres humanos, e uma moral da história. Essa página 73, ela é basicamente isso. Vocês vão responder a segunda questão e na outra questão vocês só vão recontar a história para o responsável de vocês. Somente isso. Na página 74, aí a gente já tem outro texto e uma interpretação. E eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Tecendo saberes. Na fábula, o corvo foi enganado pela raposa, mas na realidade o corvo é considerado um animal com comportamento inteligente. Leia o texto a seguir. Então aqui já é um texto informativo, né, que traz uma informação, que traz uma história sobre os corvos. Então vamos lá. Corvos sabem fazer planos como os humanos e macacos. Cientistas da Suécia demonstram que a ave consegue abrir mão de recompensa imediata para obter ganho mais vantajoso. Em um experimento separado, um corvo usou um galho como ferramenta para tirar um alimento de um tubo. Embora tenha obtido sucesso, o corvo percebeu que manejar o galho é difícil demais para ele, e inventou outro método para resolver o problema. Ele passou a encher o tubo com pedaços de casca de árvores e bicá-los até que a comida caísse do outro lado. Olha aí, vocês estão vendo tanto que ele é inteligente? Então, é um texto informativo, né, que foi retirado de uma folha de São Paulo, do estado de São Paulo, voltado para a questão de notícias e de ciências. E a primeira questão diz assim: você acha que o final da fábula, o corvo e a raposa, poderia ser alterado depois de ler essa informação? Por quê? Resposta pessoal de vocês. Segunda questão. Você conhece outros animais que também agem de forma inteligente? Converse com os colegas sobre isso. Tá? E você vai conversar com a pessoa que está do seu lado. E como atividade para casa, é ler e responder a questão 2. Aquela questão lá no início que eu expliquei, a questão 2. Da página 73 e 74 do livro de português. E lembrando que dessa vez tem atividade xerocada, do kit, a festa no céu, tá? Então, vocês vão ler o texto e responder as questões lá que falam sobre a festa no céu. Essa atividade xerocada é também uma atividade complementar do que foi ensinado na TV, tá? Todas essas historinhas, como eu já expliquei para vocês, estão passando na TV. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque eu complemento com o livro, e o livro traz interpretação em gramática, e essas atividades xerocadas também ajudam, porque tem textos para vocês treinarem a leitura e entenderem, responderem o que entenderam do texto nas perguntas. Tá? Não precisa colocar a foto da atividade xerocada na plataforma, somente as páginas 73 e 74 do livro de vocês, tá bom? Como o livro foi pequeno, são poucas questões para fazer, você complementa com a xerocada, tá certo? Pois um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!